Salve cães e gatas do Oriente Boreano! Meu nome é Ronan e este é o Fórum Conan, o canal mais bárbaro do YouTube. Hoje falarei de uma obra que chegou recentemente no mercado brasileiro pela Panini, Conan, o Bárbaro, número 8. E se você chegou agora no canal, já aproveita e se inscreva e venha fazer parte da nossa legião de guerreiros. A primeira coisa a ser comentada sobre essa edição é que, apesar do número 8 na capa, ela é uma história totalmente independente das edições anteriores. Ela poderia ser considerada como uma edição número 1, que estaria tudo ok. Então, caso você não tenha acompanhado a série ou acompanhou e não gostou, vale dar uma chance para essa edição, pois ela é realmente uma nova fase, uma nova tentativa. A demora de quase um ano para essa edição ter chegado nas bancas é justificado pela pandemia que interrompeu a série por um tempo lá nos Estados Unidos. A segunda coisa a ser dita é que o formato da revista agora mudou. A revista agora passou a ter 96 páginas, lombada quadrada, um valor de R$ 20,90 e a regularidade de lançamento passou a ser trimestral. Olha, eu achei todas essas mudanças um bom acerto. As 96 páginas conseguem compilar uma quantidade maior das revistas que são lançadas nos Estados Unidos. Nesta edição, por exemplo, temos compilado as edições 13, 14, 15 e 16 da Conan the Barbarian, e ainda temos um pequeno poema de Cal que foi lançado originalmente em 1971. As 4 edições de Conan the Barbarian formam um arco chamado de O Ordalho, e é muito prazeroso ler toda uma saga numa única edição. Há um detalhe de verniz localizado na capa que deu um toque super luxuoso no acabamento. Foi literalmente agradável colocar as mãos nessa revista. Tudo isso faz o preço de R$ 20,90 ser um preço bastante justo para um quadrinho que é bastante honesto. O roteiro dessa edição é escrito por Jim Zub, que, desde que Conan voltou para a Marvel, já tinha trabalhado com Conan antes na Nova Espada Selvagem de Conan, em Guerra da Serpente e até mesmo em Vingadores Sem Rumo. Nesta edição recém-lançada, um jovem Conan entre os seus 17 e 19 anos se encontra em uma cidade no Extremo Oriente chamada de Garchal, não sei? Sem falar a língua local, Conan involuntariamente acaba se tornando um dos competidores do Ordalho, uma espécie de torneio de sacrifício destinado ao deus local Shalimai, não sei? A competição consiste que os vários competidores entrem na masmorra do Ordalho, que é uma espécie de labirinto da morte, com várias armadilhas, monstros, enigmas e perigos. Apenas aquele que sobreviver às provações se tornará o campeão de Deus. Jim Zub é um escritor bastante versátil e que já escreveu várias franquias diferentes. Um dos trabalhos mais reconhecidos do escritor são os quadrinhos que ele escreveu para a série Dungeons & Dragons, aquele bom e velho RPG de masmorra. O que ele faz com Conan nessa edição é exatamente aproximá-lo desse meio a qual Jim Zub parece se sentir bastante confortável. O lado bom é que funciona, e funciona muito bem. O plot em si é bem simples. Um grupo de estranhos são lançados em uma masmorra mortal onde apenas uma única pessoa sairá viva. O que, de certa forma, lembra um pouco filmes como Escape Room, de 2019, ou o clássico Cubo, de 1997. Como se já não bastasse os perigos da masmorra, logo os relacionamentos humanos também ficam complexos. Afinal, até que ponto pode-se confiar nos outros? E a situação fica ainda mais interessante, porque Conan sequer fala a língua local e acaba necessitando constantemente da presença de um tradutor. Essa dinâmica de desconhecidos que se ajudam e se desconfiam funcionam muito bem dentro da obra. Outro ponto forte do roteiro está na bela utilização dos chamados cliffhangers, que aqui no Brasil geralmente as pessoas chamam de gancho para o episódio seguinte.
Cada capítulo da história termina exatamente com algum momento de tensão máxima, o que te deixa sedento para continuar a ler o próximo capítulo e ver o desenrolar da situação. Isso foi tão bem utilizado que depois que eu comecei a ler, eu só parei quando eu literalmente cheguei no final da história. Dos ganchos que aconteceram, teve 2 deles que eu achei a solução, digamos, frágil demais perante ao problema que havia sido proposto. Eles apelaram para o sobrenatural como explicação ou como a própria resolução para o acontecido. Mas estes são detalhes pequenos que não chegam a comprometer a experiência como um todo. O terceiro ato da história, a parte final dela, é bastante significativa. Apesar dela até ter um certo aspecto clichê, ela é um pano de fundo perfeito para a discussão civilização versus barbárie. O perigo ali não é uma armadilha ou um monstro na próxima esquina, mas sim a própria decadência da civilização que promove falsas religiões, adora falsos profetas e seguem líderes que não têm o menor escrúpulos. Será que o Brasil já está na era iboriana? Vou ter que arrumar uma armadura full plate. Esta passagem é uma crítica que conversa diretamente com o nosso mundo atual. Conan, na história, é o estrangeiro sem leis, costume ou mesmo sem nome. Ele consegue ver o além da bolha que aquela própria civilização criou. E ele pode dar o golpe certo para rasgar ela. Os desenhos, por sua vez, são do brasileiro Roger Antônio e o trabalho entregue é bem eficiente. Sei que provavelmente vão aparecer algumas pessoas nos comentários dizendo coisas como Buscema era melhor, Alcala era melhor e etc. Porém, trabalhos como aqueles clássicos, eles não são o padrão da indústria atualmente. Aliás, eles não eram o padrão nem na época em que foram lançados. Aquilo era um ponto muito acima da curva. A arte do Roger consegue entregar bastante a sensação de movimento, e ainda existe aqui boas doses de violência gráfica, o que em alguns momentos até me surpreendeu. Enfim, para os tratames finais sobre a obra, eu posso garantir que há muito tempo eu não li uma história em quadrinhos nova de Conan e que tivesse uma leitura tão doce e agradável. Ela tem sim um aspecto um pouco mais fantasioso para o que geralmente estamos acostumados, mas não chegou a ser algo que me incomodasse a ponto de comprometer a diversão. Aliás, este é definitivamente o ponto forte dessa obra. Ela é divertida, simples e direta assim. No final, ainda temos a quadrinização de um poema de Cal, o Conquistador, que foi realizada por Roy Thomas e os irmãos John e Mary Severin. A quadrinização é pequena, apenas 5 páginas, mas o que me impressionou mesmo foi o cuidado da tradutora Maria do Carmo Zanin, que tentou de alguma maneira manter a métrica e a rima. E isso é complicado de se fazer se tratando de um poema. Um extra curioso presente na última página é a existência de um glossário no final da revista, que te permite traduzir algumas frases do idioma desconhecido por Conan. É no mínimo curioso e interessante poder conferir o que realmente as pessoas estavam falando para ele. Bom pessoal, é isso. Caso você tenha interesse em adquirir esta edição, você pode comprar essa revista no site da Panini. E se você usar o cupom Fórum Conan, tudo junto e sem acento, você ganha 10% de desconto em qualquer material de Conan ou Dungeons & Dragons, exceto para as clássicas Espada Selvagem de Conan, coleção capa dura, e o Ônibus de Conan, volume 2. E você, gostou dessa edição? Deixe sua resposta aí nos comentários e eu juro que tentarei responder todo mundo que deixar uma mensagem. E vou deixar aqui no final vídeo com as entrevistas que fizemos com Jim Zub, o Roger Antônio e Corey Smith. Ou seja, basicamente todas as pessoas envolvidas com esta série na Marvel. É isso, cães, e até a próxima!